Um dos relatos mais interessantes sobre o naufrágio do Titanic é a história do chefe de padeiros Charles Joughin, que ficou famoso por se embriagar e permanecer na popa do navio enquanto ele afundava, servindo de inspiração para o filme de James Cameron. Realmente não sabemos o que Charles Joughin estava bebendo na noite de 14 de abril de 1912. Muitas histórias dizem que era uísque, mas isso provavelmente vem do relato de Walter Belford, que na verdade era um impostor que anos depois roubou muitos aspectos da história de Charles. Esse impostor, inclusive, nem estava no Titanic. Já o verdadeiro Charles mencionou durante as investigações que bebeu, mas apenas disse que era licor, que é como se referem em inglês a qualquer tipo de bebida, como no Brasil dizem uma dose. Anos depois, a família de Charles afirmou que ele disse ter bebido schnapps, mas outros membros da família disseram que ele não bebia, o que definitivamente não é o caso. Charles Joughin nasceu na Inglaterra, perto de Liverpool, em 1878. Ele tinha apenas 33 anos de idade quando foi nomeado o chefe de padeiros no Titanic. Na noite de 14 de abril de 1912, ele estava em sua cabine quando o navio colidiu com o iceberg. Sentindo a colisão, ele se levantou. Pouco depois, o segundo comissário, George Dodd, veio e disse: "Levantem-se, rapazes, estamos afundando." Mesmo que Charles já estivesse bebendo naquela noite, não se sabe ao certo o quanto ele bebeu, ele estava lúcido o suficiente para saber que tinha um trabalho a fazer. 15 minutos depois da meia-noite, ele acordou os 13 padeiros de sua equipe e os instruiu a pegar pães frescos e levá-los para os botes salva-vidas. 15 minutos depois, todo o pão já havia sido levado, ele trancou a padaria, indo para o convés ajudar a carregar o bote salva-vidas número 10, ao qual ele havia sido designado. Embora fossem mulheres e crianças primeiro, muitas delas recusaram a entrar no bote, sentindo-se mais seguras no navio. Charles então desceu ao convés A e fisicamente arrastou mulheres e crianças de volta ao convés superior. Ele literalmente jogava crianças para dentro do bote, mas a mãe de uma delas se recusou a ser jogada e decidiu pular, quase caindo no processo. Quando o bote estava cheio, ele deveria ter embarcado, mas outro oficial colocou 3 outros homens em seu lugar. Então, Charles ficou lá só observando o barco descer sem ele. Ele disse que achava que seria um mau exemplo se ele embarcasse sem a ordem. Depois de perder seu lugar no bote, ele desceu à sua cabine e tomou mais um gole de licor. Em seguida, ele encontrou o velho médico, conversou brevemente com ele e voltou ao convés. Charles sabia que não havia botes suficientes, então começou a jogar cadeiras de convés pela borda, na esperança de que flutuassem e estivessem lá quando ele eventualmente fosse precisar. Depois de lançar cerca de 50 cadeiras, ele foi à despensa do convés e tomou um copo d'água. Nesse momento, ele ouviu um barulho de metal se partindo, como se o navio estivesse se dobrando. Ele saiu e viu pessoas correndo em direção à popa. Charles também correu, tentando se manter separado da multidão. Quando o navio deu um solavanco, ele viu centenas de pessoas sendo jogadas, mas conseguiu se segurar no corrimão, indo até a parte traseira do navio. Nos últimos momentos, em vez de entrar em pânico, ele ajustou seu cinto e se preparou. Quando o navio finalmente afundou, ele simplesmente deu um passo para fora e entrou na água, como quem quer caminhar sobre a água, afirmando que sua cabeça não foi submersa. Por mais de 2 horas, ele ficou na água gelada, onde a maioria das pessoas morria muito antes disso. Durante a investigação, sugeriram que a quantidade de álcool em seu sangue o manteve aquecido, mas a ciência refuta isso. De alguma forma, ele sobreviveu e foi resgatado ao amanhecer, avistando um bote salva-vidas virado com 25 homens agarrados a ele, incluindo o segundo oficial Lightoller. Charles nadou até o bote, mas foi empurrado para longe. No entanto, um cozinheiro chamado Isaac Maynard estendeu a mão e segurou Charles ao lado do bote. Meia hora depois, um bote salva-vidas com espaço disponível passou e Charles nadou até ele. Poucas horas depois, o navio Carpathia chegou e resgatou os sobreviventes. A única lesão de Charles foi nos pés, que estavam congelados e inchados. Agora, a história do urso polar que ele alegou ter visto em cima do iceberg é obviamente fictícia, assim como algumas outras partes de sua história, que mudaram com o tempo. Mas a essência do que aconteceu com Charles Joughin na noite em que o Titanic afundou permaneceu a mesma, e sua incrível sobrevivência é um testemunho de sua coragem e resistência. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Ah, comenta também, vai! Sua opinião é muito importante pra mim e isso ajuda demais no canal começando. De segunda a sexta ao meio-dia, eu trago um vídeo novo e exclusivo em português pra você. Eu vou ficar esperando, hein? Até a próxima!